Simbora, galera. Vamos hoje falar de multiplicação de matrizes, tá? Então eu fiz uma anotação aqui, ó. Mas como é que funciona a multiplicação de matrizes? Depois que a gente faz multiplicação de número por matriz, é muito provável que as pessoas queiram multiplicar os elementos de mesma posição. Mas repare que eu peguei um exemplo aqui que esse tem a mesma posição desse, esse tem a mesma posição desse. E esse aqui, ó, não tem nenhum elemento aqui que seja da mesma posição dele, certo? Então, não é assim que faz, tá? Então, ó, a multiplicação de matrizes é um negócio meio diferente do comum. É um processinho aqui que você vai ter que perceber ele na primeira vez e depois você já vai pegar as manhas, tá? Então, como é que funciona? Eu anotei ali para vocês verem, tá? Mas a multiplicação de matrizes, você multiplica cada linha da primeira, certo? Por todas as linhas da segunda matriz, ok? Então, é cada linha da primeira por todas as linhas da segunda. Então, nós vamos começar a fazer assim, ó. Vou fazer a primeira aqui para vocês verem, tá? Então, nós vamos pegar esta linha aqui, ó, e nós vamos multiplicar por esta coluna. Então, primeira linha pela primeira coluna. Tá, mas beleza. Mas agora, como é que eu faço? Aí sim, nós fazemos os elementos respectivos. Quem são os elementos respectivos? O primeiro, ele vai multiplicar com o primeiro, ok? O segundo vai multiplicar com o segundo. E o terceiro multiplica com o terceiro, e esta é a lógica de funcionamento. Só que essas multiplicações, elas serão somadas depois. E outra coisa, aonde que eu coloco ele? Vocês estão vendo que nós estamos multiplicando a linha 1 pela coluna 1. Então, isso significa que esse elemento ele vai entrar na posição 1, 1, linha 1, coluna 1. Então, vai aparecer assim. Deixa eu até aumentar aqui a minha matriz, espera aí. Aumentei um pouquinho aqui. Agora eu vou juntar, ó. Você vai multiplicar o menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes o menos 1. Primeiro elemento com o primeiro elemento, ok? E aí você vai somar com o próximo, que é o segundo elemento com o segundo elemento. E a lógica é essa, gente. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. E sempre você vai somando. E o próximo, né, mais o zero vezes quem é o correspondente do zero? Vai respondendo aí comigo, ó. Não precisa nem abrir o microfone, vai respondendo você aí. 0 com o menos 2. Sacaram a ideia, gente? Pronto. Isto aqui gerou para mim o elemento que entra na posição 1 da primeira linha com o elemento 1, aliás, a linha 1 com a coluna 1. Então, ele gera o elemento 1, 1. Certo? Vou ter que aumentar aqui que ficou apertado aí. Espera aí. Aí, aumentei. Vamos lá em frente agora. Então, fizemos a primeira linha, primeira coluna. Aí vocês viram que eu tinha anotado aqui em cima, ó, é cada linha por todas as colunas. Então, eu fiz a primeira linha pela primeira coluna. Agora, quem tem que ser? Tem que ser a primeira linha de novo pela outra coluna, pela segunda coluna, ok? Então, agora é a segunda multiplicação. E aonde que vai entrar isso? Ele vai entrar na posição 1, 2. Ele vai entrar aqui, ó, na posição linha 1, coluna 2, para você saber aonde vai multiplicar. Então, vai ficar assim a primeira multiplicação, ó. Menos 3 vezes quem agora? Ó, primeiro com o primeiro.
Então, é menos 3 vezes 2, mais, agora o verdinho, segundo com segundo, 1 vezes o 5, mais a última multiplicação desta linha, que é o 0 vezes o 6. Sacaram aí, gente? E aí, onde que ele entrou? Repare, ó, linha 1, veio da linha 1 da primeira coluna, aliás, da primeira matriz, pela segunda coluna da segunda matriz. Por isso que ele entrou na posição 1, 2. Isso aqui vai ser importante também para nós, tá? E agora? Então, o que vocês acham que nós vamos fazer? Nós pegamos a primeira linha e multiplicamos por todas as colunas. O que eu faço agora, gente? O que eu faço? O que vocês imaginam que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar... Agora, acabaram as colunas. Eu multipliquei a primeira linha por todas as colunas da segunda. Agora, eu vou passar para a segunda linha, certo? E a segunda linha vai ser multiplicada pela primeira coluna. Então, novamente, vamos repetir o processo. Só que agora você repete o mesmo processo com a segunda linha. E aí eu vou pegar aqui o 2 e vou multiplicar pelo menos 1, porque é primeiro com primeiro. E aonde que entra isso? Isso aqui não é a linha 2? Linha 2 com a coluna 1. Então, ele vai entrar aqui embaixo, ó, nessa posição. Linha 2, coluna 1. Sacaram? É sempre a linha do primeiro com as colunas do segundo. Bom, daí fica assim. 2 vezes o menos 1. Primeiro com primeiro, ó. Primeiro com primeiro. Agora, vai somar com o segundo, ó. Segundo elemento daqui com o segundo elemento da coluna. Então, é 4 vezes 3. Tá? Por último, então, vou somar aqui o último elemento da linha, que é o menos 2, vezes o menos 2, que é o último elemento da coluna. Então, fica menos 2, vou pôr no parênteses porque é negativo, vezes o menos 2. Pronto. Fizemos a multiplicação da primeira, aliás, da segunda linha pela primeira coluna. Agora vem o próximo elemento. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Terminei a primeira linha pela primeira coluna. Agora vai primeira linha pela segunda coluna. De novo, elemento por elemento. Primeiro com primeiro, ó, sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, vou pegar aqui. 2 vezes o 2, que está lá em cima. Agora os dois que estão em verdinho. Repare ali que está em verdinho, né? 4 vezes o 5, que é o próximo. Mais, agora o azulzinho. O último da segunda linha com o último da segunda coluna. Então, é menos 2 vezes o 6. E aí, a gente fecha a multiplicação. E aí, nós teríamos aqui, ó, linha 2 multiplicada pela coluna 2. Resulta no elemento 2, 2. Pronto. Agora, gente, é só fazer as continhas. Para agilizar o serviço, olha o que eu faço aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3, eu vou pôr aqui em cima, ó. Dá menos 3, né? 1 vezes 3 dá 3. O 0 vezes o menos 2 dá 0. Sacaram? Eu vou fazer as continhas aqui e depois eu junto tudo lá na frente, ó. Vou juntar tudo no verdinho. Então, menos 3 com mais 3 vai dar 0. Certo? Menos 3 mais 3 dá 0, com mais 0 dá 0. Bom, agora vamos ver quanto que dá aqui. Deixa eu deixar escrever maior aqui. Então, o primeiro elemento deu 0, que foi essa conta aqui, ó. Certo? Se você quiser, você pode reescrever aqui toda a continha, né? Eu vou pôr em cima para agilizar o serviço, ó.
Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 5 dá 5 aqui, né? E o último vai dar 0, né? Aqui nessa primeira linha. Menos 6 com mais 5, quanto que dá, gente? Dá menos 1. Então, tudo isso aqui deu menos 1. Sacaram? Facinho, né? Quer dizer, facinho assim entre aspas, né? É cheio de vai para lá e vai para cá, cheio de sinais para a gente, né, ter a chance de errar. Então, sugiro que vocês façam bem devagar, bem tranquilos, ok? Então, vamos lá aqui na última. Essa aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Deixa eu aproveitar a cor aqui. 2 vezes 2 dá 4. Vou fazer agora os que estão em verdinho. 4 vezes 3 dá 12. E aqui 4 vezes 5 dá 20, positivo. Aqui vai dar menos com menos dá mais, então dá mais 4. E aqui menos 2 vezes 6 dá menos 12. E agora, vamos ali finalizar. Então, 12 menos 2 dá 10. 10 com mais 4, 14. Certo? Aqui a última. 20 menos 12 dá 8. 8 com mais 4 dá 12. Confere isso aí? Então, dando certo todas as continhas, 0 menos 1, 14 e 12. O importante aqui é o método, o processo. Então, gostaria aí que vocês me falassem. Entendido, gente? É muito comum o pessoal errar isso aqui, gente. Principalmente agora no começo. Qual é a lógica de funcionamento? Eu acho que eu resumi bem aqui nessa primeira linha, aqui em cima. Você vai multiplicar cada linha da primeira matriz por todas as colunas. Eu só não entrei em mais detalhes aqui, que é a história do primeiro com o primeiro. Ó, vou até fazer um rabisco agora que já está feito aqui, ó. Primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo, né? Sempre multiplicando aqui, né? E o terceiro com o terceiro. Assim em todas. E a gente vai somando cada um deles. Entendido, gente? Então, essa é a ideia de fazer a multiplicação nessa situação, ok? Tudo certo até aí? Algumas observações aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês viram alguns detalhes aqui, ó? Por exemplo, esta matriz aqui, elas têm uma ordem, né? Essa matriz aqui, ela é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E essa aqui é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Vocês perceberam que o número de colunas desta aqui, ó, tá vendo? Não são 3 colunas, ó, 1, 2, 3. Essas 3 colunas encaixam, ó. Repare bem esse detalhe aqui, porque vai vir umas regrinhas e eu quero que vocês entendam da onde veio. Então, essas 3 colunas da primeira, elas encaixam nessas 3 linhas da segunda, certo? Então, vocês vão ver um detalhezinho ali daqui a pouco, ó. Tá vendo, ó? As 3 linhas da primeira, elas encaixam aliás, desculpe. As 3 colunas da primeira encaixam nas 3 linhas da segunda, certo? Então, isso aqui é uma propriedadezinha importante, porque se não acontecer isso, pode ser que não aconteça a multiplicação, ok? Entendido essa lógica, gente? Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu deixei anotado aqui. Bom, algumas condições aqui para as matrizes. Existe o produto AB, né? Se e somente se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, que eu vou escrever aqui, ó. 2 linhas por 3 colunas. E aqui 3 linhas por 2 colunas. Entenderam por que que isso acontece? Por que que os caras colocaram essa regrinha?
esses dois números aqui, ó, eles têm que ser iguais. Tem que ser iguais, senão não faz a multiplicação. Sacaram? Beleza? Então, isso aqui é uma primeira coisa, porque dependendo do exercício, se esses dois números forem diferentes, você nem começa. Você nem começa a multiplicação, porque não vai dar. Bom, segunda coisa. Existindo a matriz AB, né? Vamos dizer que ela vai dar certo de multiplicar. Ó, o resultado dessa matriz vai ficar com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Olha o resultado. Essa matriz aqui, como a multiplicação é linha por coluna, ela fica, o resultado, né? Vamos dizer aqui que a matriz AB, essa matriz AB, ela vai ficar com a quantidade de linhas da primeira. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ela vai ficar com a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Por que isso? Vocês lembram que a multiplicação é linha da primeira pela coluna da segunda? Por isso que ela fica com as linhas da primeira e as colunas da segunda. Ó, vai ficar com 2, 2. Essa multiplicação foi essa que nós fizemos. Olha aqui como ela ficou com duas linhas e duas colunas. Essas duas linhas vieram daqui, ó. Duas linhas da primeira e duas colunas da segunda. Por quê? Porque é linha da primeira por coluna da segunda. Sacaram aí? Entendido? Deixa eu aproveitar algumas perguntas, responder algumas perguntas do chat aqui. Ana Carolina, não existe a divisão de matrizes, tá? Não temos a operação de divisão. A gente adapta e faz de outra forma o que seria uma divisão de duas matrizes, a gente vai fazer de uma outra forma, mas eu vou deixar para falar isso numa outra aula mais específica, tá? Sobre isso, eu vou fazer alguns exercícios específicos por isso, beleza? Boa pergunta, Léo. O que vai acontecer se a gente inverter estas matrizes? Vamos fazer essa multiplicação aí, gente? Vou colocar aqui, ó, vou duplicar esse slide. Vamos fazer essa multiplicação invertida para ver como é que ela ficaria. Deixa eu limpar esse slide aqui. Então, agora, só que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Gostaria que vocês fizessem aqui, agora, em vez de A vezes B, eu gostaria que vocês fizessem o B vezes o A. Certo? Muito bem, vamos lá. Olha lá, gente, eu inverti a ordem aqui para ficar mais fácil. Ó. Agora nós vamos fazer B vezes A. Será que, primeiro, veja se dá para fazer a multiplicação. E se der, qual é o resultado dela? Então, eu inverti a ordem aqui só para facilitar o esquema da multiplicação. Vamos lá. Vamos ver como é que fica isso aqui. Bom, algumas coisas dá para prever, mas eu vou deixar para falar daqui a pouco. Primeira coisa que vai acontecer. Primeira linha pela primeira coluna, certo? E os elementos respectivos. Primeiro com o primeiro, que vai ficar, então, menos 1 vezes menos 3, certo? Mais segundo com segundo. Opa, não mudou a cor. Deixa eu mudar a cor aqui. Segundo com o segundo. Então, nesse caso aqui, fica 2 vezes 2. Isso resultou o elemento que está na posição 1, 1. Linha 1, coluna 1. Agora, linha 1, coluna 2. Então, lembre-se que é assim, primeira linha por todas as colunas. Então, vamos lá. Menos 1 vezes o 1, que é o primeiro aqui. Primeiro com primeiro. E segundo com segundo. 2 vezes o 4. Então, mais 2 vezes o 4. Isso aqui gerou o elemento da linha 1, coluna 2. Por último,
primeiro com o primeiro, opa, vamos marcar aqui, primeira linha, terceira coluna, e naquela ordem, primeiro com o primeiro, então menos 1 vezes 0, então aqui vai ficar menos 1 vezes o 0, mais o 2 vezes o menos 2. Então é só fazer com calma. Na internet eu vejo vários macetinhos aí para fazer, tá? Se vocês gostarem, depois vocês dão uma procurada. Eu prefiro fazer direto desta forma. Eu acho que aprender ela bem feitinha, desta forma vai ficar tranquilo para vocês, tá bom? Mas é aquela coisa, questão de gosto. Se vocês quiserem procurar outra maneira aí, existem uns macetinhos. Bom, agora pronto, foi a primeira linha por todas as colunas. Agora nós vamos para a segunda linha por todas as colunas. Cada uma das colunas. Então, primeiro com primeiro, novamente. Então, vocês viram que dá trabalho, né? Primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. Então, vou anotar aqui. 3 vezes menos 3, mais 5, que é o primeiro, aliás, o segundo, com o segundo. 5 vezes 2. Isso aqui resultou o elemento da linha 2, coluna 1. Próximo de novo. Primeiro com o primeiro, aqui. Segundo com o segundo. Já está tudo marcadinho ali. Então, vai ficar a primeira multiplicação, 3 vezes 1. 3 vezes 1, mais 5, que é este 5, vezes esse 4. Então, linha 2, coluna 2. Próximo. Primeiro com primeiro. Quem vezes quem? Vai falando aí junto comigo. 3 com 0, mais 5 com o menos 2. Pronto. Encontramos o elemento que está na linha 2, veio da linha 2 pela coluna 3. Certo? Muito bem. Agora, a próxima linha. Vamos pegar uma outra cor aqui, um azulzinho mesmo. Esta linha por esta coluna. Então, vou botar aqui que não mistura a cor, né? Então, vamos pegar primeiro com o primeiro. Primeiro com o primeiro. Então, na primeira multiplicação aqui, fica menos 2 vezes menos 3. Mais... Segundo elemento, 6 vezes o 2, segundo com o segundo, 6 vezes o 2. Isso gera para nós o elemento que está na linha 3, coluna 1. Próximo. Agora, quem treinou aí já deve ter pego a manha, né? Agora é só praticar para colocar isso lá dentro, guardadinho no seu cérebro. Menos 2 vezes 1, primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. 6 vezes 4. Pode confundir algumas vezes aí, né? Mas se fizer bem com calma, vai tranquilo. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Próximo. Primeiro com primeiro, menos 2 vezes 0, mais a última multiplicação, segundo com segundo. 6 com o menos 2. E isso me dá o elemento de posição linha 3, coluna 3. Beleza? Agora é só a gente juntar aqui os elementos e ver quanto dá. Vamos ver como é que fica. Vou juntar aqui, vou fazer os elementos separadinho. Então, a primeira multiplicação ali, menos 3 por menos 1, dá 3. Mais 4. Esse aqui vai ficar o primeiro. Depois eu coloco lá na frente o resultado. Ali vai ficar menos 1 vezes 1, dá menos 1. Menos 1 com mais 8. Isso aqui dá mais um elemento. Menos 1 vezes 0 dá 0. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aqui, o próximo elemento
Embaixo, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 10, tá aqui. O próximo deu 3 e 4 vezes 5, 20. Daí o próximo deu 0 e menos 10. Agora o de baixo aqui vai dar 6 positivo e 12. O próximo, menos 2 e 24. E o próximo, 0 e menos... Mais com menos dá menos, é menos 12, né? Pronto. Vai ficar apertadinho aqui no final, mas vamos ver se cabe. Vou ver se eu consigo colocar todos aqui. Ela vai ficar 3 por 3, vou colocar só os resultados. Então, agora ficou 7, 7 e menos 4. Confere. Menos 9 com 10, 1. 20 com 3, 23. Ficou feio o meu 20 ali, mas é 20 mesmo, né? E menos 10. Embaixo aqui, 18 e 22 e menos 12. Confere? Ficou meio feia a letra ali porque tá pequenininho, né? Mas esse é o resultado. Aqui a gente poderia fazer mais rápido e colocando os números ali, né? Para ganhar tempo, né? Mas beleza? Deu tudo certo aí? Conferindo aqui com o do Léo. 7, 7 menos 4, 1, 23 menos 10, 18, 22 e menos 12. Certinho, bateu o nosso aí, Léo. Muito bem, obrigado. Beleza. Vou aqui, ó, eu deixei então um pouco mais organizado isso aqui, ó, né? Quando a gente tem as matrizes, aquele esquema que eu tinha colocado lá para vocês, né? Então, para existir a multiplicação das matrizes, deixa eu aumentar isso aqui, vocês viram que isto aqui, ó, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas. Esses dois valores aqui, eles têm que ser iguais, né, ó? Quantidade de colunas tem que ser igual à quantidade de linhas. Tem que ser iguais, né? E o resultado final, né, ele vai ficar com a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda, certo? Então, lembre que esse valor aqui tem que ser, esses dois valores têm que ser iguais. E o resultado aqui, ele fica sempre com o M, né, a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Ok? Esta parte que está aqui, né, é isso aqui, ó. Ela fica com a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Entendido isso, gente? Ótimo. Bom, vamos ver se dá tempo aqui de fazer mais uma. Vamos ver, acho que não vai dar para acabar agora. Bom, vamos lá. Ó, dois exemplos aqui, ó. Primeira coisa, gostaria que vocês dissessem para mim, vocês acham que A vezes B vai sempre dar o mesmo resultado que B vezes A ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? A vezes B dá o mesmo valor que B vezes A ou não? Então, nós vamos ter que fazer essa continha para ver. Aí alguém consegue dizer para mim? Não, não dá. Pode ser que dê? Pode ser que dê. Mas na maioria das vezes, dá ou não dá? Não, não dá o mesmo resultado, certo? Bom, gente, esse aqui nós vamos fazer ele na próxima aula, tá? Não vai dar tempo da gente fechar nessa aula. Nós vamos fazer esse exemplo aqui na próxima aula e a gente faz ele com mais calma e tranquilidade, fechou? É isto aí. Fechamos assim mais uma aulinha.